Pessoal, nesse episódio 2, a gente vai buscar qual seria a melhor área aqui dentro da fazenda para a gente começar a produzir floresta com hortaliças. E veja bem que eu estou falando floresta com hortaliças e não hortaliças com floresta. Porque, segundo o próprio Ernest diz, não existe horticultura sintrópica. A gente não fica parado no lugar fazendo hortaliça ad eterno. Não, as hortaliças, elas financiam a floresta. Então a gente está plantando hortaliças, estamos regando, demanda muita água, hortaliças. As hortaliças que nós comumente consumimos, a maioria são exóticas, né, da Europa, outros lugares do planeta, poucas são nativas do Brasil. Elas demandam solo de floresta, terra fértil, sistema de abundância e água. E muitas vezes, quando Ernest está nos cursos, eu já vi isso repetidas vezes, você está falando, não, é possível plantar com floresta. Aí o agricultor, muitas vezes o produtor, olha, pensa nas monoculturas que ele tem. Eu tenho lá meu plantio de soja, eu tenho minha criação de gado, eu tenho meu pomar, mas eu não faço nada com aquele pedaço da minha terra lá que é floresta. Aí, Ernest, o que eu faço com a parte da minha propriedade que é reserva legal, que é floresta? Você, por enquanto, não faz nada, não derruba. Porque o agricultor, ele acha que aquilo não tem utilidade. Mas aquilo é a sala de aula viva. Hoje mesmo aqui, se você procurar aqui, nós vamos encontrar sementes no chão. Isso aqui é landi, também conhecido como guanandi. É o seu banco de sementes. É aqui que você vem e coleta sementes. E que você olha as árvores e vê, olha, essa árvore aqui está aqui embaixo, está indo super bem. Eu vejo outras árvores produzindo frutos, está embaixo de um guanandi. Então o guanandi é extrato alto, porque tem uma árvore ainda acima dele, e tem outra mais baixa, as árvores adultas, e já estão produzindo semente. Então essa árvore, ela gosta de sombra, então ela é do extrato médio. Então essa árvore pode ser excelente para sombrear o meu café, que é extrato baixo, para sombrear o meu cacau, para sombrear a minha jabuticaba. Então o guanandi, que é extrato alto, ele é uma árvore excelente para sombrear a minha laranjeira. Então isso aqui é a sala de aula viva. E é fundamental a gente aprender primeiro a plantar uma floresta para depois se dar ao luxo de derrubar uma. Se você nunca plantou uma floresta, primeiro planta. Depois que você ocupou a sua fazenda com florestas, aí você pode ver aquele lugar que está mais no sistema de acumulação, que faltou extratos, aí você derruba aquele, que a fertilidade já está melhor, e naquele lugar você planta uma floresta. Então isso é fundamental. Outra coisa também, muitas pessoas querem entrar aqui dentro da floresta e plantar um café. Não, o café não é extrato baixo, mas aqui está fora de sincronia. É como se a gente pegasse um bebê e levasse para um asilo. Os idosos não conseguem agora, eles estão em outra fase da vida para criar um bebê. Então nós temos que fazer aqui um corte raso. Nós temos que cortar a floresta para iniciar com café, com cacau. E também, Ernest já experimentou fazer uma poda alta, fazer uma cirurgia. O sistema patina, porque o sistema está fora de sincronia. Nós temos que sincronizar. Sincronizar, para iniciar uma floresta, é derrubar. Mas se a gente já tem tantas áreas degradadas, por que nós vamos derrubar uma floresta? Se isso aqui conserva a água, tem solo fértil, regula o clima, as florestas são airbag das mudanças climáticas. E o que nós vamos então é escolher uma área que já foi destruída, que já foi minerada. E são essas áreas que nós vamos iniciar o nosso sistema de floresta plantando hortaliça. E agora nós vamos fazer esse tour pela fazenda, procurando qual seria a área que já foi destruída as florestas, que mais rápido nos produziria alimentos. Que seria mais fácil da gente começar nesse momento. Aí mais para frente, nas próximas temporadas, a gente vai escolhendo áreas mais difíceis. Quando todos os princípios, todas as estratégias e técnicas que Ernest Goethe usa para construir florestas, a gente já compreendeu muito mais do que nesse início. Então vamos fazer esse tour? Vamos com a gente procurando essas áreas. Então, nessa procura por áreas, a gente saiu lá da floresta,
uma floresta que é perturbada um pouco, já foi queimada. E chegamos nessa área aqui, que é próxima de lá. E isso aqui é uma área que foi mineração, retiraram o cascalho e largaram o subsolo. E se a gente diz que as florestas são a pele do planeta, se isso aqui fosse a nossa pele, a gente diria que é uma queimadura de 3º grau, que já chegou no osso, né? Queimou a derme toda, queimou os músculos, queimou as terminações nervosas, chegou no osso. O que a gente está vendo é o osso aqui, é o subsolo. Comparando com aquele solo de floresta, a gente vê aqui, ó, o facão não entra mais que, estou apertando mesmo, não entra mais que 5 centímetros. Não entra. 7, 8 centímetros. Então é um solo que não tem mais estrutura porosa, não tem grumos, a água corre por cima. A gente não tem o ciclo completo da água. Aqui nessa região, em muitos lugares onde se faz, a maioria, onde a gente tem agricultura hoje, agricultura convencional, a gente tem o ciclo médio da água. A água cai da chuva e não infiltra. Boa parte dela não infiltra, escorre na superfície. Aqui, como é inclinado, formou essas vossorocas. E a gente procurando onde tem vida, depois que se destruiu as florestas, esse é o lugar que a vida foi embora. A microvida foi embora, a parte aérea, a macroflora, fauna, foram embora. Dá para fazer aqui, começar florestas com hortaliças aqui? Podemos começar. Só que isso seria uma tarefa que exige mais arte. Porque do jeito convencional, o que a gente faz? Passa aqui o trator de esteira, traz algumas toneladas de insumos, pode trazer até solo de superfície, traz esterco, traz fosfato, traz pó de rocha e planta. Isso seria o jeito convencional. E a agricultura sintrópica? Aqui, a gente poderia até no início usar um trator de esteira. Mas aí nós buscamos por plantas que crescem nesse lugar. E muitas vezes nós vamos usar algumas plantas que são odiadas muitas das vezes. A braquiária diz que é agressiva, eucalipto diz que é agressivo. Aqui nem eucalipto cresce, sem adubo não cresce. E braquiária, será que cresce? Talvez braquiária pode crescer. A braquiária decumbens, talvez um andropógon, tendo a terra fofa. Isso nós vamos experimentar nas próximas temporadas, recuperar uma área assim. Mas hoje a gente precisa produzir comida com 30 dias, começando com hortaliça. Então a gente tem que procurar aonde que está a vida. Aonde nós encontramos a vida? Aqui a gente não encontra a vida. Aqui exige outro processo. Então nós vamos agora andar em volta dessa cratera. Tem alguma planta aqui que cresce num lugar assim? Vamos ver por volta aqui se a gente acha se tem alguma planta que cresce nesse lugar aqui. Aqui a gente tem sinais onde a terra não foi completamente destruída, não chegou no osso, né? Ó, tem um matinho, tem outra aqui, tem algumas plantinhas que tem sinais, muito pouco ainda, uma caroba do cerrado. Vamos ver para frente aqui. Ali a gente chega aqui, sobrou ainda uma pelezinha, né? Que não foi uma queimadura de 3º grau. Aqui a gente começa a ver sinais de vida. O capim nativo, ó, nem braquiária cresceu. A braquiária está ali, ó, a 50, 100 metros. Nem braquiária cresceu aqui. Aqui cresceu o quê? Um capim nativo. Por quê? Porque o solo do cerrado é ácido e as plantas nativas sabem lidar. Então nós temos que buscar essas plantas. Aqui nós temos uma euforbiácea muito boa de poda, muito boa, aguenta a poda. É uma planta que nós temos que plantar em alta densidade. Essa é uma das chaves, alta densidade. Isso aqui tem outra melastomatácea, chama bosta de arara. É um frutinho roxo, muito pequeno, que dá para comer. Enfim, não tem comida para mamíferos de porte grande. Aqui tem um ananás, uma fruta do cerrado aqui, ou é um gravatá, também dá um frutinho pequeno, pelo tamanho também. Ele está muito fraco aqui, ele é uma planta que precisa de uma certa sombra. Aqui nós temos outra, ó. Talvez seja uma mirtácea. Esse aqui chama sangue de Cristo, esse frutinho se come. Ó.
se come, mas é muito pequenininho, né? Praticamente não tem. Então onde nós encontramos vida? A gente encontra a vida onde o ecossistema não perdeu a resiliência ainda. O que é a resiliência? É a capacidade de sofrer uma perturbação e retornar ao ponto inicial. Por exemplo, o meu facão aqui, ó. Eu dobro ele, ele volta. Eu não ultrapassei a capacidade dele, ele volta. Agora, se eu colocar isso aqui num torno, numa morsa de mesa, apertar, ele vai dobrar, eu vou ultrapassar a capacidade dele de resistir a essa perturbação. Aí ele vai empenar, ou até quebrar, se for um aço mais duro. Eu ultrapassei o limite aceitável de perturbação. Foi o que aconteceu nesse ecossistema aqui. Essa mineração tem mais de 30 anos e nós ultrapassamos esse limite aceitável. E assim tem milhares e milhares de hectares no Brasil, terras degradadas, que não conseguem sozinha, na escala humana, voltar a ser o que era antes da perturbação causada por nós, seres humanos. Então a gente vai continuar essa ronda, essa volta por aqui procurando onde nós encontramos a vida depois que as florestas foram destruídas, que é mais fácil iniciar um sistema com hortaliça, porque aqui também o solo, ó, pedregoso, e o facão também não entra. Terra dura, dura mesmo. Vamos continuar procurando onde nós encontramos mais vida. Então nós saímos de lá da mineração, que a gente pôde ver o que é um sistema de colonização, aquela cratera onde não tem vida visível, né? O que nós temos ali é o início dos sistemas de colonização. A gente tem fungos, bactérias, algas, e aí fomos andando para fora da mineração, você vê que a vida começa a chegar. E nós estamos aqui num outro lugar que foi também floresta no passado, provavelmente há de 30 a 50 anos atrás, isso tudo foi derrubado nessa fazenda, e plantaram pasto, porque a gente consegue ver as curvas de nível, de tantos em tantos metros, a gente identifica as curvas de nível ainda feitas com trator aí, e o cerrado vem tentando se reerguer praticamente sozinho, né? Até 2013, isso aqui ainda tinha gado, foi quando a terra foi adquirida pelo centro budista e começou a não ter mais gado, e a gente vê essas manchas aqui ainda, sem nada. Não tem cobertura, não tem braquiária que consiga crescer, não tem capim nativo. Então, são desertos que a natureza não conseguiu fechar. E a gente pode ver também aqui o quão compactada é essa área. Então, se a gente enfiar o facão aqui, ó, nós vemos que ele entrou aqui de 10, 12 centímetros, mais que lá na outra área, na área da mineração. Então é um solo, tem uma compactação forte, porque a gente viu na floresta que o facão, se eu espetasse aqui onde segura, o facão também entraria para dentro da terra, é um solo muito fofo. E aqui a gente vê que foi tirada a floresta, tem uma compactação forte. Menos que lá na mineração, mas ainda é uma compactação muito forte mesmo, que o facão não consegue penetrar. E a gente fez testes no passado aqui, 2, 3 anos atrás, por exemplo, plantamos mangaba. A mangaba gosta desse tipo de solo, ela cresce bem nessas áreas, é um lugar que a mangaba é nativa. E está crescendo super bem. Simplesmente plantamos aqui, na ponta do facão, abrimos um buraquinho, colocamos um bercinho aí, colocamos 7, 8, 10 sementes, e hoje tem 5 indivíduos aqui, sem fazer nada. Agora, vamos ver o perfil de solo. Quanto que tem de terra aqui, sem pedra, quanto consegue chegar? Isso é outra coisa que nós também podemos avaliar na escolha do lugar. Então nós cavocamos aqui, ó, e não consegue. Você não consegue. Agora chegou numa pedra, uma pissarra, ó. Ter pedras não é um sinal ruim, porque isso aqui são minerais. Se a gente tivesse uma vida, uma microvida pujante nesses solos, os fungos e bactérias iriam solubilizar os minerais. Só que essa vida foi embora com a destruição da floresta. Então nós temos lugares melhores que esse aqui na fazenda e a gente vai para o próximo lugar, porque poderia começar a hortaliça aqui? Poderia, usando os insumos iniciais, só que a gente tem uma dificuldade de acesso à água. É longe aqui de fontes de água. Aí você teria que já dar mais um passo contrário à vida no planeta, que seria fazer um poço. Então a gente vai
machucar o sistema circulatório do planeta. Isso também não é uma boa ideia. Vamos para o próximo lugar e ver quais são as características dele. Eu garanto que é melhor do que esse aqui. Então nós chegamos agora em outra área, para ver se essa é uma área que seria habilitada dentre as várias que nós passamos, para a gente começar a nossa floresta com hortaliça. Nós vemos aqui que não tem falha, ou seja, não tem área descoberta caminhando para um deserto. Ó. Isso é um pasto que está vedado desde 2013, então essa área aqui é uma área que pode ser que a gente possa começar com hortaliça aqui. Então um dos testes que a gente faz, nós espetamos o facão lá na floresta, o facão entrou até aqui, se vocês lembram. Na área minerada, entrou 5, 6 centímetros. Naquela área que tinha manchas de deserto, que já foi pasto e o cerrado se recuperou, entrou 15 centímetros. E se a gente põe nessa área aqui, a gente vê, ó, o facão entrou quase 40 centímetros. Então, de todas as áreas que nós passamos, essa aqui apresenta o solo mais fofo. E outra vantagem que tem essa área, nós cavocamos aqui, abrimos um buraco e quase entrou a cavadeira toda, e ela tem, ó, provavelmente tem mais de 2 metros de perfil de terra sem pedra. Então tudo indica que das áreas que nós passamos, essa que tem mais vida e tem mais possibilidade de mais facilmente, mais rapidamente caminhar, atravessar sistemas de acumulação, e em poucos anos a gente pode chegar às portas dos sistemas de abundância. Nós saímos lá de um sistema de colonização, que tem fungos, bactérias, a área minerada, depois passamos por uma área que já tem um pouco mais de vidas do lado da mineração, já vê algumas plantas, aí depois chegamos numa outra área que já foi pasto, que o cerrado foi todo derrubado, se recuperou, mas ainda tinha manchas de cerrado e um solo raso. E tinha mancha e áreas abertas, áreas degradadas ainda, sem cobertura, isso depois de 30 anos e vedado desde 2013. E chegamos nessa área. E foi esse mesmo processo, pessoal, que em 2015, quando nós viemos morar aqui, nós fizemos. Procuramos por toda a área nossa de 46 hectares, qual seria aquela área que teria o solo mais profundo, a terra mais fofa, que teria mais vida para iniciar os nossos sistemas. E que teria o quê? Que um dia foi floresta. A gente nunca iria derrubar uma floresta se a gente tem 40 hectares destruídos dentro desses 46, que foi destruído há mais de 30 anos e virou pasto. Então, essa realmente é a área que nós vamos começar essa série e mostrar o passo a passo, todos os detalhes de como começar florestas com hortaliça. Além disso, pessoal, aqui é o lugar que a gente tem água mais acessível. A uns 300 metros desse lugar, nós temos um rio de água potável, e isso implica um custo menor para nós irrigar esse sistema inicial de hortaliças que vão financiar a nossa floresta. Vocês podem observar aqui no fundo aqui, tem muitas árvores, araticum, os araçás, que são árvores nativas que rebrotaram depois desse desmatamento há muitos anos atrás. Definida a área, é só a gente começar, certo? Bom, eu sei que vocês devem estar com a mão coçando agora, vamos para a prática, mas eu acho que antes da gente ir para a prática, a gente precisa fazer algumas explicações, porque eu falei vários termos aqui até esse momento, sistemas de colonização, sistemas de acumulação, sistemas de abundância. O que é isso? Isso eu posso dizer que é o coração da agricultura sintrópica. Isso é a teoria que Ernst construiu depois de fazer centenas ou talvez milhares de experimentos nos últimos 40 anos, em vários lugares do planeta, principalmente na sua fazenda na Bahia, e partindo dessa prática, ele construiu uma teoria. Então, nós temos dentro da agricultura sintrópica estratégias, técnicas, princípios, e é isso que nos próximos 2 ou 3 episódios a gente vai mostrar para vocês. A parte teórica, que é o lugar que a gente sempre tem que retornar. Se eu tenho alguma dúvida, volta naquele gráfico, volta nos princípios que Ernst criou. E aquilo vai ficando cada vez mais claro.
A gente caminhando à prática e surgiu dúvida, vamos voltar na teoria, vamos voltar nas técnicas, vamos tentar entender mais profundamente os princípios e voltamos de novo para a prática. Então é esse vai e vem assim o tempo inteiro que a gente faz, que daí a gente tem muito menos chance de errar. Então no próximo episódio nós vamos ver isso, as estratégias, os princípios e as técnicas da agricultura sintrópica criada por Ernest Goethe. Até o próximo episódio.